A orientação, ainda antes de ser uma necessidade ou prioridade de sobrevivência, é uma necessidade em qualquer atividade outdoor normal, planeada. Portanto, qualquer atividade que nós planeamos fazer na natureza, seja canoagem, seja fazer trilhos, seja caça, seja observar os pássaros, ou observar a vida selvagem, seja que atividade for na natureza, a orientação vai fazer parte, por mais rudimentar ou básica que seja, a orientação vai, portanto, ser uma necessidade nessas atividades planeadas, normais, porque se nos evitarmos perder, evitamos à partida logo uma situação de emergência ou sobrevivência, já que grande parte dessas situações que acabam em situações de sobrevivência começam, uma grande percentagem delas começam precisamente com uma pessoa perder-se na natureza, numa zona remota com a qual não está muito familiarizada. E é um bocadinho sobre isso que eu vou falar hoje aqui neste vídeo, porque por vezes, quando fazemos a nossa atividade na natureza, a nossa atividade outdoor, por exemplo, imaginemos que vamos a fazer um trilho, vamos a seguir um determinado trilho, ou inclusivamente uma zona que não tem trilhos, mas vamos a seguir uma determinada rota, um determinado azimute que marcámos na carta topográfica e estamos no terreno a tirar com a nossa bússola. Portanto, ou vamos a seguir um trilho pré-definido, ou vamos a seguir um azimute, ou uma determinada direção, seja o que for. Por vezes, em determinadas alturas, queremos desviar-nos desse trilho ou desse azimute, dessa rota, desviar-nos para explorar os recursos e a zona que existe ao nosso redor, seja à procura de água, porque ouvimos, parece que ouvimos lá em baixo um riacho com água a correr, seja procurar qualquer planta comestível, seja procurar uma determinada zona, é para ali, parece que há uma clareira, se calhar consigo tirar umas fotografias melhores para mais tarde recordar esta viagem, seja por que motivo for, por vezes queremos parar e desviar-nos do trilho ou do azimute ou da rota pré-determinada. Mas para isso é importante que, para o fazermos, depois consigamos voltar novamente ao ponto de origem, onde parámos, para retomar esse trilho, ou essa rota, ou esse azimute. E, por vezes, o problema começa precisamente aqui, porque o pessoal desvia-se da rota, desvia-se do trilho, o pessoal imediatamente arranca e esquece de se precaver com uma forma de conseguirem voltar exatamente onde pararam e onde se desviaram. Ora, e é aí que as coisas se complicam, porque muitas vezes é aí que o pessoal depois se desorienta, olha, quando quer voltar para trás, olha para trás e parece-lhe tudo exatamente igual, e o pessoal desorienta-se e já não consegue voltar sequer à sua mochila que deixou ou ao trilho e seguir esse trilho que estava a seguir, e começa a andar às voltas desesperado, a tentar encontrar o caminho de volta, e é aí que normalmente o pessoal se perde e uma situação de emergência ou sobrevivência acontece. Ou mesmo em situações que a situação em si já é uma situação de sobrevivência, se for uma situação em que nos queremos autorresgatar, em que decidimos autorresgatar em vez de ficarmos parados à espera de ajuda, se nos decidimos ser nós, ir à procura de civilização, isso foi porque determinámos uma determinada direção para seguir e, portanto, queremos seguir constantemente essa direção sem nos perdermos ou sem começarmos a andar em círculos à volta, feitos de baratas tontas, porque perdemos a nossa direção original. E isso pode acontecer mais uma vez porque estávamos a seguir aquela direção e resolvemos parar e desviar-nos para procurar recursos, etc. Mas existe uma forma de nos precavermos quanto a isso, que é fazer um waypoint marker, que é nada mais nada menos que um marcador de ponto no caminho, para sinalizarmos exatamente o ponto onde parámos e onde nos desviámos do trilho e conseguirmos voltar a ele. E é precisamente sobre isso que eu vou falar hoje neste vídeo. Sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bushcraft Luz. Bem, isto aqui, se nós
saímos do trilho que estamos a fazer ou nos desviamos da direção em que estamos a viajar, é fácil perder-nos aqui e já não sabemos voltar onde estávamos, ao trilho ou à direção para onde viajávamos. Isto parece tudo igual. Portanto, imaginemos que eu estou a viajar nesta direção, ok? Portanto, exatamente nesta direção. Se eu trouxesse uma mochila, neste momento não trago, mas se eu trouxesse uma mochila e quisesse parar neste sítio para explorar o que está aqui à minha volta, explorar recursos, a ver se há sandália, a ver se há água, pá, parece-me que ouvi o barulho de um riacho ali mais abaixo. Em vez de ir já, pá, deixa-me ir ver se encontro água ali em baixo, parece que há ali água a correr. Em vez de ir já, o que eu faria era, portanto, se eu vou nesta direção, chego aqui, paro, encosto-me esta árvore, ok? Portanto, esta é a direção onde eu iria, confirmo novamente com a bússola, se for preciso, ok? Portanto, era a direção onde eu ia. Tirava a mochila, pousava a mochila no chão deste lado da árvore, que é o lado para onde eu vou, ok? Deste lado, virada para onde eu vou. E agora, tirava o meu shemagh, que por ser laranja, dá um excelente waypoint. E o que eu agora faria era, por exemplo, num ramo destes, assim, mais alto, por exemplo, à altura da cabeça, mais ou menos, à altura da cabeça, à altura dos olhos, para ser bem visível. Até posso amarrar se quiser, assim mais em forma de bandeira para ser mais visível, em vez de amarrar só numa ponta. E desta forma tenho um painel que é um waypoint, chamado waypoint, ou seja, ponto de caminho. E agora posso, se quiser, desviar-me ou posso pesquisar e explorar toda esta zona à volta a 360 graus, desde que consiga ver o meu marcador de caminho, portanto o meu waypoint. Desde que eu visualmente o consiga ver, consigo sempre voltar ao ponto de origem, recolher o meu waypoint, tenho a mochila na direção para onde estava a viajar, agarro na mochila, coloco a mochila e sigo caminho. Desta forma consigo sempre voltar onde estava sem me perder, sem me desorientar. Ok? Portanto, eu posso caminhar desde que consiga ver o waypoint, 200, 300 metros, o que for, a toda a volta, a 360 graus, desde que nunca perca isto de vista, para conseguir sempre voltar. E isto é muito importante porque desta forma evito, em primeiro lugar, se estiver numa situação de sobrevivência e estiver a tentar autorresgatar-me, evito perder todo o meu material, toda a minha mochila com o meu equipamento que pousei, okay? Consigo voltar a ela. Em segundo lugar, consigo voltar ao caminho ou à direção para onde estava a viajar, ou seja, evitar perder-me mais. E se for numa situação que não seja de sobrevivência, ao evitar perder-me e desorientar-me e perder o sentido de onde é que estava o trilho que estava a seguir e o caminho que estava a seguir, evito também entrar por si só numa situação de emergência ou sobrevivência. Neste caso eu estou a usar um shemagh de uma cor altamente visível, uma cor de laranja, porque é um item que para mim faz parte de um kit de emergência, como eu estou farto de apregoar nos meus vídeos, e como é um item que normalmente eu transporto comigo, fazendo parte dos 10 itens principais, lá está, de um kit de emergência, por isso é que eu estou a usar o shemagh como waypoint marker, mas podemos utilizar outras coisas. Podemos utilizar, por exemplo, uma manta térmica, que é altamente refletora. Normalmente tem uma face dourada e uma face prateada. Podemos abri-la e pendurá-la num tronco à altura dos olhos, vai-se ver uma distância enorme, vê-se muito bem. Podemos utilizar, por exemplo, um dry bag, se o tivermos, um saco à prova de água, um saco estanque, se for de uma cor altamente visível, cor de laranja ou amarelo, como neste caso, pendurá-lo, fixá-lo num tronco. Podemos utilizar uma t-shirt, se tivermos uma t-shirt extra, que seja também bastante visível, ou outra peça de roupa qualquer, ou ainda de forma mais improvisada, utilizando, por exemplo, fita adesiva, se a que vocês tiverem com vocês for de uma cor altamente visível, como cor de laranja, por exemplo, podem tirar várias tiras de 30 a 40 cm, colá-las umas às outras para obterem uma face, depois colam por cima outras tiras iguais, obtendo assim a outra face, e dessa forma ficam com um painel que pode ser usado para esse efeito.
Portanto, qualquer coisa que seja altamente visível, neste caso eu, como disse, usei um Shmag, mas qualquer coisa que seja altamente visível pode ser usado como waypoint marker para que vocês consigam regressar ao ponto de origem e depois recolhem esse pedaço de equipamento e seguem caminho. Outra forma mais improvisada que vocês podem fazer, com que vocês podem fazer um waypoint marker, portanto, isto é quase como se fosse um pequeno truque, se não tiverem mesmo nada, é usarem a vossa ferramenta de corte e desbastarem um bom pedaço de árvore. Neste caso aqui, isto foi para outro vídeo diferente, para vos mostrar o câmbio, ou seja, uma parte comestível do pinheiro, mas podem desbastar uma boa parte, não só num lado, como eu fiz, mas toda à volta da árvore, portanto, desbastava uma boa tira, pá, aí com 50 cm ou 30 cm de altura, a toda a volta da árvore. E, portanto, aqui é importante que se fosse a toda a volta para que vocês consigam ver a 360 graus esta mancha na árvore. Este é um dos princípios, é conseguirmos ver a 360 graus o nosso waypoint marker. Eu aqui já estou quase a 200 metros de distância e ainda consigo ver lá ao longe o meu waypoint marker, portanto o meu marcador de ponto no caminho, ou seja, lá está, desde que eu consiga ver, consigo voltar para onde estava. Portanto, serve para as duas coisas. Serve não só para vocês não se separarem, não se separarem permanentemente e não perderem todo o vosso equipamento, conseguirem voltar para ele, e mesmo que não tenham equipamento para o qual voltar, pelo menos também serve para vocês não se perderem do caminho ou do trilho que estavam a seguir. E se eu não tiver mochila nenhuma para colocar, por exemplo, aqui junto, encostado a este lado da árvore, que é o lado para onde eu quero seguir, depois, não há problema nenhum. Posso pôr uma seta a apontar para a direção que eu estava a seguir originalmente, uma seta feita no chão com paus. Estão a ver? Isto assim aponta para a direção que eu estava a seguir. Aqui uma pequena chamada de atenção muito importante. Se nós estivermos a seguir um trilho pré-marcado, digamos assim, um trilho na natureza que está pré-marcado, um caminho que é visível, basicamente a única coisa que vocês têm que saber é de onde vieram no trilho e para que lado é que vão, porque o trilho em si está marcado. E então, por exemplo, se eu tenho aqui esta árvore mesmo coladinha ao trilho, faz conta que o trilho passa aqui, e se esta árvore está coladinha ao trilho, portanto basta-me, como eu disse, colocar deste lado a minha mochila, se a tiver, ou uma seta, se eu não tiver mochila nenhuma, uma seta naquela direção, portanto sei a apontar para o lado em que eu tenho que seguir, e então sigo para além, e o trilho, como está delimitado, é um caminho no chão, portanto é fácil de visualizar, é só seguir o trilho naquela direção genérica. Mas no caso de eu não estar a seguir um trilho marcado, no caso de eu estar a orientar-me através da minha bússola, nomeadamente tirando azimutos, em conjunto, por exemplo, com uma carta topográfica, se eu tiver uma carta topográfica e em conjunto com ela tiver determinado ou pré-determinado um percurso, mas por azimutos, ou seja, em que faço linhas retas numa determinada direção, atravessando um mato nessa direção, se eu tiver, como eu disse, a viajar através desses azimutos, esta marcação
seja através da mochila que eu pouso deste lado, seja através da seta, vai ter que ser muito mais precisa. Então imaginemos que eu vinha de além, de trás de vocês, e estava a seguir esta direção. É importante que o azimuth que eu marquei, ou que eu tirei com a minha bússola de além de trás até aqui, esse azimuth passe diretamente nesta árvore. Okay? Não é passar ao lado desta árvore, por exemplo, não é passar ao lado desta árvore e passar mais em direção àquela árvore, ou mais em direção àquela, ou mais em direção àquela. Não. O azimuth que eu tirei lá do fundo ia passar diretamente, foi tirado diretamente para esta árvore, e é por isso que eu a escolhi também para parar. E neste caso, o que eu vou fazer, como o azimuth vinha na direção desta árvore, eu, portanto, vou para o lado de lá, que é o lado para onde eu mais tarde vou seguir novamente, e coloco a minha mochila, ou se não tiver mochila, a minha seta, como eu vos disse, mas apontada diretamente ao azimuth que eu estava a seguir. Portanto, se o azimuth passa diretamente nesta árvore, bate deste lado, eu vou para o lado oposto, vou-me encostar à árvore, de costas mesmo, para a árvore, e vou novamente tirar o azimuth, o mesmo azimuth que estava a seguir, e vejo, ok, é naquela direção e vai até, por exemplo, àquela árvore ou àquele rochedo lá ao fundo. Ok, é exatamente nesta direção. Então o que eu vou fazer é, nesta direção exata, marco uma seta ou coloco a minha mochila, ok? Mais tarde, entretanto, meto o waypoint marker, vou pesquisar o terreno aqui à volta. Mais tarde, quando voltar, já sei que está aqui a minha seta ou a minha mochila deste lado, encosto-me novamente à árvore e tiro novamente o azimuth que eu estava a seguir para conferir qual é a direção certa. Ok, é este azimuth. Guardar o meu equipamento, meter a mochila, o que for, e seguir nessa direção. Ok? Quando é através de um azimuth que vocês estavam a seguir, é importante que a árvore onde vocês vão meter o waypoint marker, isto é importante que fixem, a árvore onde vocês vão pôr o waypoint marker tinha que estar diretamente na rota do azimuth. Okay? Não é o azimuth passar um bocado ao lado, ou de um lado ou do outro, não. Era nesta árvore, precisamente, que ele passava quando vocês o tiraram lá do fundo, lá de trás. Lá está, se fosse um trilho, o trilho, por exemplo, se passa aqui do lado esquerdo ou do lado direito, não interessa, desde que a árvore esteja a 2 ou 3 metros, ou esteja relativamente perto do ponto do trilho onde vocês saíram, e vocês sabem que o trilho vinha de além, vai para além, vocês metem aqui uma seta ou uma mochila, quando voltarem, mesmo que o trilho passe aqui ao lado, vocês voltam para o trilho e seguem, porque conseguem visualmente segui-lo. Azimuths, mais uma vez, chama a atenção, não é assim, mas eu hei de falar mais à frente, hei de fazer vídeos para o meu canal como se tirar um azimuth e como nos orientarmos através de azimuths, ok? Mas para quem já sabe o que é, o waypoint marker, é importante esta diferenciação. Portanto, sinceramente, espero que tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado por todo o vosso apoio ao longo da história do meu canal, que já conta com 15 anos. Não se esqueçam, pá, se não são subscritores, subscrevam. Se gostam dos vídeos, coloquem o like, coloquem o gosto, comentem, inclusivamente partilhem nas vossas redes sociais para que o meu canal alcance mais pessoas e tenha mais visibilidade. Tudo isso me vai ajudar e eu agradeço. E então, com isto me despeço, meus amigos. Vemos no próximo.